Olá, aqui é a Helga. A igreja está cansada, na Europa do bem-estar e na América. Nossa cultura está envelhecida. Nossas igrejas são grandes. Nossas casas religiosas estão vazias. E a equipe burocrática da igreja se incha. Nossos ritos e nossas vestimentas têm muita pompa. A igreja retrocedeu 200 anos. Por que não acorda? Temos medo? Temor em vez de coragem? Isso foi o que disse o cardeal jesuíta Carlo Maria Martini em uma entrevista em 2012, 3 semanas antes de morrer, a Georg Sportschil e Federica Radice Fossati, entrevista que foi publicada no Corriere della Sera. Pois foi a esse cardeal, um homem que disse que a Igreja Católica está velha e cansada, e que criticou os belos ritos e as vestimentas da Igreja de Cristo, foi a ele que Bergoglio decidiu, de certa forma, homenagear no dia 21 de dezembro, sábado passado, em um discurso de Natal para a Cúria Romana. Para os que não sabem, a Cúria Romana é o conjunto de órgãos de governo da Santa Sé e da Igreja Católica, composto pelos dicastérios que exercem as funções legislativas, executivas e judiciais. Tudo sob a direção do Papa. Pois bem, todos os anos, em dezembro, o pontífice reúne-se com a Cúria Romana, pouco antes do Natal, e faz um discurso para ela. Talvez não seja exagero dizer que este ano de 2019, o discurso de Francisco para a Cúria Romana na apresentação dos votos natalícios, na Sala Clementina, no dia 21 de dezembro, chamou mais atenção que o discurso Urbi et Orbi para a cidade de Roma e para o mundo, 4 dias depois, em 25 de dezembro, data do Natal. O discurso para a Cúria Romana deste ano fez correr rios de tinta. Artigos gigantescos, super elaborados, tentaram interpretar o discurso de Francisco. Assim, o Church Militant dedica um artigo intitulado Pope Spouts Evolutionary Theology in Christmas Address para explicar que Francisco parece estar retornando à teologia do processo, uma tentativa de tecer a teoria evolutiva na teologia e que foi liderada pelo filósofo protestante Alfred North Whitehead e pelo jesuíta evolucionista Pierre Teilhard de Chardin, e que consiste na ideia de que Deus muda à medida que a sociedade e o mundo mudam, que Deus está nos processos. The Remnant, outro meio de comunicação católico, sob o título Pope Francis Hermeneutic of Anti-Continuity, o teólogo e filósofo Dr. Peter Kwasniewski, cujo artigo também foi publicado no LifeSite News, desenvolve a ideia de que o discurso de Francisco é exatamente a antítese do famoso discurso Hermenêutica de Continuidade, proferido pelo Papa Bento XVI no dia 22 de dezembro de 2005, e através do qual Ratzinger, com ou sem sucesso, tentou reconectar o experimento pós-conciliar com 3.000 anos de história da Igreja como o Israel de Deus. Um amigo deste canal, Arturo Faturi, teve a amabilidade de fazer a tradução do artigo do Dr. Peter Kwasniewski e mandar-nos. Quem tiver interesse em lê-lo, busque-o na aba Comunidade do meu canal, onde estará disponível para leitura, tal qual ele me o enviou. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Arturo Faturi a amabilidade. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o que denunciou o vaticanista italiano Sandro Magister no L'Espresso daquele dia 21 de dezembro. Diz Magister que antes do encontro de Francisco com a Cúria Romana, houve outro encontro, poucos dias antes, que começou mal e terminou ainda pior. E, notem bem o que diz Magister aqui, desse encontro, nenhum órgão de informação do Vaticano fez eco até agora. Mas, diz Magister, houve. O encontro aconteceu na Capela Vaticana de Santa Marta, na manhã da sexta-feira, 13 de dezembro, no 50º aniversário da primeira missa celebrada por Jorge Mário Bergoglio. Dou agora a palavra a Sandro Magister. Abre aspas. Quem propôs ao Papa Francisco festejar essa reaparição com uma missa celebrada por ele, junto aos cardeais que residem em Roma, foi, algumas semanas antes, o cardeal Ângelo Sodano, em sua qualidade de decano do Colégio Cardenalício. Francisco havia respondido que não, mas Sodano não se deu por vencido
e graças ao cardeal Giovanni Battista Re, vice-decano do Sacro Colégio Cardenalício, interveio novamente sobre o Papa e finalmente conseguiu dobrar sua resistência. Ao enviar aos cardeais a carta-convite para o encontro, Sodano fez alusão ao rechaço inicial oposto por Francisco, que, entretanto, só atenuou ligeiramente sua repulsa. No dia 13 de dezembro, celebrou-se a missa, mas no mais absoluto silêncio por ambas partes. O Papa não pronunciou a homilia e não disse uma só palavra, nem antes nem depois do rito. E Sodano nem sequer pôde ler a mensagem de augúrio que havia preparado em nome não só dos presentes, mas também de todo o colégio cardenalício. Terminada a missa, Francisco saudou rapidamente um por um os cardeais e retirou-se. De tarde, tanto no L'Osservatore Romano como no Vatican News, publicou-se a mensagem de augúrio do cardeal Sodano, mas sem dar notícia nem proporcionar uma só imagem da missa celebrada com o Papa. Esta era, em efeito, a ordem taxativa do pontífice. Nenhuma notícia e nenhuma foto. É inútil dizer que os cardeais congregados em Santa Marta ficaram muito chocados pela frieza mostrada pelo Papa com respeito a eles, uma frieza da qual não compreendem o motivo. Fecha aspas. Conta então Sandro Magister que depois do famoso discurso pré-natalino dirigido à Cúria Romana no dia 21 de dezembro, com esse antecedente que ele acaba de contar, foi publicado um motu próprio papal dando notícias da renúncia de Ângelo Sodano no cargo de decano do Colégio de Cardeais. Para quem não sabe, um motu próprio é um documento da Igreja Católica emitido diretamente pelo Papa por sua própria iniciativa e autoridade. Bom, aí está uma história interessante. Até hoje não está clara essa renúncia de Ângelo Sodano. Ele realmente pediu a renúncia ou foi despedido por Francisco? O Vatican News informou que a renúncia deveu-se a motivos de idade. Ângelo Sodano tem 92 anos. O Papa aceitou a renúncia e, com o motu próprio, estabeleceu que de agora em diante o cargo terá uma duração máxima de 5 anos, com uma eventual renovação. O mandato de Sodano durou 15 anos. Por último, e antes de entrar de cheio no discurso propriamente dito do dia 21 de dezembro ante a Cúria Romana, eu quero fazer uma última alusão. E é a um artigo publicado também no Remnant por Christopher Ferrara, advogado católico e ativista pró-vida. Ele publicou sobre o evento um artigo que leva por título A Scary Merry Christmas, Francis Lectures Roman Curia. Um feliz Natal assustador. Francisco dá uma lição à Cúria Romana, o qual ele começa assim, abre aspas, e fala Christopher Ferrara. É tempo de Natal outra vez. Isso significa que é tempo de o Papa, que diz, mas nunca julgue, nunca. É tempo de o Papa emitir seus julgamentos anuais sobre os defeitos de caráter e as doenças espirituais dos membros da Cúria Romana que resistem às suas reformas. Fecha aspas. Como? É isso mesmo. E é que, já em 2013, primeiro ano de Bergoglio como Papa, começaram as indiretas dele para a Cúria durante o discurso de final de ano. No dia 21 de dezembro de 2013, Francisco dedicou parte do seu discurso a dizer que há uma lei não escrita de nossos ambientes que, por desgraça, é a das fofocas. E convida os membros curiais a fazer objeção de consciência a essas fofocas que prejudicam a qualidade das pessoas. Ele estava chamando os cardeais de fofoqueiros? Bom, era a primeira vez que discursava entre eles e aquilo não deve ter soado realmente antipático. Mas no discurso de Natal do ano posterior, 2014, ele convidou a Cúria Romana a um exame de consciência, mencionando o que ele chamou de catálogo dos males curiais, doenças e tentações de que sofrem aqueles senhores. Chegou a mencionar 15 males, uma maneira bastante insistente de fazer o que ele diz que não se deve fazer, não é? Julgar. É difícil imaginar que algum dos que ali estavam não se sentissem diretamente aludidos pelas críticas tão duras de Francisco. Ele falou do Alzheimer espiritual, do mal da cara fúnebre e não perdeu a oportunidade de referir-se, como no ano anterior, ao mal das fofocas. Vale a pena ler o discurso e eu sugiro que o façam. Em 2015, terceiro ano como Papa, Francisco, no discurso à Cúria Romana, trouxe o que ele chamou de antibióticos curiais, dizendo que alguns desses males manifestaram-se ao longo deste ano, provocando muita dor a todo o corpo,
ferindo muitas almas e causando escândalo. Uma clara alusão ao comportamento dos seus opositores, ao que convidou a uma sincera reflexão e decisivas medidas, porque a reforma seguirá adiante com determinação, lucidez a dele, não é? Ele sempre está muito lúcido, e resolução, porque a igreja tem que estar em constante reforma, ecclesia semper reformanda. Fecha aspas. Imagino o júbilo de Lutero na tumba. Afinal, a frase citada por Francisco, ecclesia semper reformanda est, era um lema protestante empregado por um teólogo reformador holandês, o calvinista Gisbert Voetius, no sínodo de Dordrecht, 1618-1619. Em 2016, ele disse, abre aspas, em nossos 2 encontros precedentes por ocasião do Natal, eu me detive, em 2014, sobre algumas doenças, em 2015, sobre um catálogo de virtudes necessárias para quem presta serviço na cúria. A razão de fundo é que o semper reformanda da cúria, da mesma forma que ocorre com a igreja inteira, há de transformar-se em uma conversão pessoal e estrutural permanente. Era necessário falar de doenças e tratamentos, porque cada operação, para ter sucesso, deve ir precedida de um diagnóstico profundo, de uma análise precisa e deve ir acompanhada e seguida de prescrições precisas. Nesse caminho é norma, inclusive saudável, encontrar dificuldade que, no caso da reforma, olhem a palavra, reforma, poder-se-iam apresentar segundo diferentes tipologias de resistência. E então ele fala em 3 tipos de resistência. Resistências abertas, resistências ocultas e resistências maliciosas. E quanto a essas últimas, ele disse que germinam em mentes deformadas e se produzem quando o demônio inspira más intenções a miúde disfarçadas de cordeiros. Em outras palavras, aqueles que se opõem às reformas protestantes de Francisco estão enfermos, doentes e necessitam tratamentos. Suas resistências, ele está decidido a quebrá-las, ainda que seja a golpe de discursos horrorosos como esses, ano após ano. Não se deve esquecer que naquele ano, de 2016, foi o ano em que publicou-se o Dúbia sobre a encíclica Amoris Laetitia, através de uma carta do dia 19 de setembro, assinada por 4 cardeais, o americano Raymond Burke, o italiano Carlo Caffarra e os alemães Walter Brandmüller e Joachim Meissner, expressando as dúvidas em torno a determinados pontos ambíguos daquela encíclica. Seriam esses os demônios disfarçados de cordeiros aos quais se refere Francisco? Em 2017, ele disse, citando a expressão de Monseigneur Frédéric François Xavier de Merode, que, abre aspas, fazer a reforma em Roma é como limpar a esfinge do Egito com uma escova de dentes. Fecha aspas. E eu digo que os discursos de Francisco têm a delicadeza de um passo de elefante. Disse ser necessário, abre aspas, superar a desequilibrada e degenerada lógica das intrigas ou dos pequenos grupos que em realidade representam, apesar de suas justificativas e boas intenções, um câncer que leva à autorreferencialidade, que se infiltra também nos organismos eclesiásticos e nas pessoas que trabalham neles. Posso imaginar o suplício que é, para alguns membros dessa cúria, essas ocasiões de discursos natalinos do Bergoglio. E não esqueçamos que sobra para nós, católicos. Quando se dirige à cúria, também se dirige a todos os católicos, em muito do que diz, ou melhor, em muito do que julga. Ele teve palavras para os traidores de confiança, a quem chama os que aproveitam da maternidade da igreja, isto é, das pessoas que foram selecionadas com cuidado para dar maior vigor ao corpo e à reforma, mas que se deixam corromper pela ambição ou pela vanglória e, quando são delicadamente afastadas, se autodeclaram equivocadamente mártires do sistema, mártires do Papa desinformado, mártires da velha guarda, em vez de entoar o mea-culpa. Fecha aspas. Nenhum desses discursos tem desperdício. Há que lê-los todos para ver a que ponto chega Bergoglio em seu ódio aos que se opõem às suas reformas modernistas e protestantizantes. Em 2018, o ano em que
no mês de agosto, o cardeal Carlo Maria Vigano acusou Francisco de encobrir abusos sexuais do clero, depois de referir-se aos abusos de poder, de consciência e sexuais, Francisco referiu-se a outra aflição, a saber, a infidelidade de quem traz sua vocação, seu juramento, sua missão, sua consagração a Deus e à Igreja, aqueles que se escondem de trás das boas intenções para apunhalar seus irmãos e semear a discórdia, a divisão e a perplexidade. Referência a Vigano? Quem sabe? O fato é que este ano de 2019, o discurso para a Cúria não podia deixar de seguir essa mesma linha que começou em 2013. E o que disse Francisco este ano que mais chamou a atenção? Primeiro, vejamos a referência dele ao cardeal Carlo Maria Martini, falando acerca de quem começamos esse vídeo. Disse Francisco, abre aspas, o cardeal Martini, na última entrevista dada poucos dias antes da sua morte, disse palavras que nos devem interpelar. A igreja ficou atrasada 200 anos. Como é possível que não se desperte? Temos medo? Medo em vez de coragem? No entanto, a fé é o fundamento da igreja. A fé, a confiança, a coragem. Só o amor vence o cansaço. Palavras, segundo Francisco, do cardeal Carlo Maria Martini, pouco antes de morrer. Então Francisco pensa o mesmo. A igreja está atrasada 200 anos. E ele, o que quer é modernizá-la. Eu tenho falado neste canal sobre o herético que é o modernismo. Um erro denunciado e condenado por tantos papas que pode-se compilar até 14 encíclicas antimodernistas, que vão desde a Mirari Vos, de Gregório XVI, em 1832, até a Humani Generis, de Pio XII, em 1950. Francisco quer modernizar a igreja, mas não é um inovador nisso. Tudo começou com o Concílio Vaticano II, e desde lá, cada papa tem colocado seu grão de areia para essa modernização. Francisco trouxe um caminhão de areia, e com ele ameaça terminar de enterrar a igreja até que não se veja nem vestígio de sua existência. Para convencer os católicos mornos, ou illiterate Catholics, em expressão em inglês de Vigano, analfabetos católicos ou os católicos mal formados que ignoram o magistério, a doutrina, a tradição, e todos o somos, em maior ou menor medida, digo eu, Helga. Como eu dizia, para convencer os católicos a aceitar a modernização da igreja, Francisco diz, abre aspas, estamos vivendo não simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Muitas vezes acontece que se vive a mudança limitando-se a vestir um vestido novo e depois permanecer como se era antes. Lembro-me da expressão enigmática que se lê num famoso romance italiano. Se queremos que tudo fique como está, é preciso que tudo mude. Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Isto é, ele está dizendo que temos que mudar tudo. Deus nos defenda. Também diz que devemos iniciar processos e não ocupar espaços. Bom, isso de ocupar espaço é muito típico da esquerda, não é? E parece que ela já ocupou todos os espaços. Agora o passo seguinte parece ser esse de iniciar processos. O que será que Bergoglio quer dizer com isto? Parece que é deitar por terra toda a tradição. E eu lembro-me do interessantíssimo artigo do Church Militant, Aplausos contra a Tradição, nos primeiros dias do Sínodo da Amazônia, que eu li aqui no meu canal. Como eu dizia, parece que iniciar processos tem tudo a ver com destruir a tradição, ao tempo em que se diz que não se vai fazê-lo. Vejamos o que ele disse nesse discurso à Cúria Romana, em 2019. Abre aspas. Hoje, abordando o tema da mudança, que se baseia principalmente na fidelidade ao depositum fidei, depósito da fé, e à tradição, desejo voltar à implementação da reforma da Cúria Romana, reiterando que esta reforma nunca teve a presunção de proceder como se nada tivesse existido antes. Pelo contrário, procurou-se valorizar quanto de bom se fez na complexa história da Cúria. É forçoso valorizar a sua história para construir um futuro que tenha bases sólidas, que tenha raízes e assim possa ser fecundo. Fazer apelo à memória não significa ancorar-se na autoconservação, mas recordar a vida e a vitalidade de um percurso em desenvolvimento contínuo. A memória não é estática, mas dinâmica. Por sua natureza, implica movimento.
E a tradição não é estática, mas dinâmica, como dizia aquele grande homem, Mahler, retomando uma metáfora de Jean Jaurès. A tradição é a garantia do futuro e não a custódia das cinzas. Fecha aspas. Francisco sabe que a verdadeira Igreja Católica não quer mudanças, não quer reformas, não quer revoluções. Mas para ele, nós somos rígidos e cheios de ódio. Não é à toa que a ONU, com a qual o Vaticano trabalha ombro a ombro, está tomando medidas contra os discursos de ódio, coisa que eu já mostrei aqui no meu canal. E Francisco diz, abre aspas, aqui é necessário advertir contra a tentação de assumir a atitude da rigidez. Esta nasce do medo da mudança e acaba por disseminar estacas e obstáculos pelo terreno do bem comum, tornando-o um campo minado de incomunicabilidade e ódio. Lembremos-nos sempre de que por trás de qualquer rigidez jaz um desequilíbrio. A rigidez e o desequilíbrio nutrem-se mutuamente num círculo vicioso. E hoje essa tentação da rigidez é tão atual. Fecha aspas. Então aí vemos esse que se diz Papa chamando os católicos que querem ater-se à tradição, e a Igreja Católica, em essência, tradição, chama esses católicos de rígidos, odientos, odiosos, cheios de ódio e desequilibrados. Que Deus nos livre desse homem. Ele disse também que a cristandade não mais existe. Abre aspas. Já não estamos, irmãos e irmãs, na cristandade. Hoje já não somos os únicos que produzem cultura, nem os primeiros, nem os mais ouvidos. Por isso, precisamos de uma mudança de mentalidade pastoral, o que não significa passar para uma pastoral relativista. Já não estamos num regime de cristandade, porque a fé, especialmente na Europa, mas também em grande parte do Ocidente, já não constitui um pressuposto óbvio da vida habitual. Na verdade, muitas vezes a fé é negada, desprezada, marginalizada e ridicularizada. Fecha aspas. E eu, Helga, digo, Francisco, ao mesmo tempo, quer que mudemos de mentalidade pastoral, mas não, notem bem, não para uma mentalidade que ajude a cristianizar o mundo. Ao contrário, eu mostrei no meu canal como no dia 20 de dezembro, sexta-feira passada, em uma escola em Roma, a escola secundária Pilo Albertelli, Francisco dirigiu-se às crianças e aos jovens católicos da escola, dizendo que eles não devem pedir aos judeus e aos muçulmanos que se convertam a Cristo, pois, segundo ele, não estamos nos tempos das cruzadas. Qualquer homem de boa vontade, ainda que não seja católico, defende melhor o cristianismo que Bergoglio. Por exemplo, o presidente Trump, que tem recebido tantas alfinetadas de Bergoglio e maus tratos. Trump fez uma verdadeira e belíssima defesa do cristianismo em um discurso na Polônia, acerca do qual eu preparei um vídeo há um ano já, e eu vou colocar este vídeo no final deste meu vídeo. Bom, quem não vê que esse homem, Bergoglio, é um destrutor? Menos mal que sabemos que hoje em dia a Igreja Católica é um remanescente que se mantém fiel. Essa Igreja de Francisco não é a Igreja Católica. Os que seguem com Francisco estão seguindo outra igreja, não a Igreja de Cristo, aquela contra a qual, segundo a promessa do próprio Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Francisco é um elemento que ataca a verdadeira Igreja Católica, enquanto erige outra. Ataca nossa civilização ocidental, enquanto dá as boas-vindas a esse mundo que nasce de seus escombros, através de um ecumenismo no qual já trabalharam todos os seus antecessores pós-conciliares, João Paulo II e Bento XVI incluído. Um ecumenismo que prepara um mundo com um governo único, concentrado na ONU, e uma religião única, sem Deus, que é uma mescla de todas as religiões. Quem não sabe disso é um desinformado, um mal informado ou simplesmente um analfabeto funcional. Nada mais tenho a dizer. Consegui chegar ao final do meu vídeo sem perder as formas. Graças a Deus. Até meu próximo vídeo.